Maravilha, pessoal. Bom, novamente, um prazer imenso estar aqui falando na ZUP, né? Então, o objetivo de hoje é falar um pouco sobre esse guia de sobrevivência para um arquiteto em nuvem, né? Afinal, o que eu preciso saber, quais são os desafios, que tipo de framework, né, eu tenho que lidar, é específico para o framework, é específico para o conceito, onde vive, o que são e para onde vão esses tais conceitos de computação em nuvem. Então, para falar um pouco, né, meu nome é Otávio Santana, sou Distinguished Engineer da ZUP. Gosto muito de open source, venho trabalhando com open source nos últimos anos e lido bastante com comunidade. Minha filosofia é que o meu sucesso é definido pelo impacto positivo que eu tenho na ZUP para as pessoas. E, com função disso, eu consegui alguns prêmios, que é o Java Champion, Duke Choice Awards, o Tetra campeão. Sou membro executivo do Java, Expert Group, Expert Leader de algumas especificações, comenta da Apache Foundation, Eclipse Foundation, líder de alguns projetos, e no meu tempo livre, quando eu gosto muito de escrever livros e artigos, sobretudo focados em tecnologia. E eu preciso fazer essa palestra com quem sabe, né? Então, Bárbara, apresenta aí. Vamos lá. Tem uma coisa que o Otávio esqueceu de falar sobre ele, é que ele é um ótimo piadista, tá? Bom, eu tento. Me apresentando, eu sou a Bárbara Rossali, eu sou Tech Lead na ZUP, no projeto do Charles. Eu participo de algumas comunidades também, como o Dev Java Girls, o Charles, o Java Noroeste, o Guia do Mochileiro Tech. Sou desenvolvedora back-end aí com muita experiência com o Java, me arrisco ali no Kotlin, no Golang, e escrevo alguns artigos técnicos também, principalmente focada em Java e testes, que é uma parte que eu gosto bastante. Bom, vamos começar então, Otávio. Maravilha, né? Afinal, né, o que é essa tal cloud que todo mundo fala, todo mundo discute? Cara, antes de falar de cloud, é importante revisar um pouco o conceito histórico das coisas, né? Porque antes de cloud se tornar tão popular, né, obviamente ele existe desde a pós-Segunda Guerra Mundial, mas em popularidade foi um pouco após essa necessidade de nós, como engenheiros de software, desenvolvedores, temos uma interação muito mais rápida com o produto. Então, nós percebemos que esperar um ano para ter uma release é muito tempo. O waterfall já não era suficiente. Então, com base nisso, nasceu o Manifesto Ágil, né, que ele foca em 4 princípios. Sorte, a Carol não está aqui para me corrigir, mas ele foca no indivíduo e interação sobre processos e ferramentas, no trabalho, né, sobre uma documentação muito complexa, uma colaboração muito maior sobre negociação de contratos e está pronto para responder por mudança do que seguir o plano. Né? Pensa bem, se a empresa seguisse, não mudasse, né, de acordo com a pandemia, o prejuízo poderia ser muito maior, né? Ou poderia perder uma oportunidade de mercado. Então, qual foi o grande resultado, cara? Break down the silos, ou seja, ao invés de eu ter um cliente de um lado, esperando interação daqui a um ano para entregar um projeto com desenvolvedores, cara, vamos colocar eles juntos. Então, eu tinha o desenvolvedor próximo do time de usuários, e essa integração constante fez com que o ciclo e o feedback fosse constante, né? Sobretudo para falhar mais rápido. Com base nisso, eu tenho um software, tenho interação, só que eu não consigo jogar em produção. Trouxe para junto a cultura DevOps, ou seja, os desenvolvedores e o time de operações trabalhando juntos. Temos também o Biz DevOps, temos o Sec DevOps. Então, assim, temos várias integrações cujo objetivo é justamente quebrar o ciclo de conhecimento, evitar o delay, né, de comunicação e por aí vai. Só que, cara, afinal, o que é computação em nuvem? Bárbara, o que você acha sobre isso? Bom, vamos lá. Computação em nuvem. Deixa eu passar o slide aqui. Computação, ele nada mais é que um modelo, né? Em que eu consigo compartilhar ali os meus recursos de computação e gerenciar a minha aplicação e as minhas aplicações, os meus serviços, de uma forma muito rápida, em que eu consigo provisionar as coisas e gerar uma release de uma forma interativa e de uma maneira muito transparente e tranquila.
em que eu não tenha ali que me preocupar com algumas coisas. Que isso é muito legal, né? Então, cara, tem o conceito acadêmico e tem o conceito mercadológico, né? Que foi aquela discussão que a gente teve agora há pouco sobre computação em nuvem na Red Hat, né? Então, cara, tem esse artigo muito legal que faz analogia, né, entre computadores e serviço, né? Então, tem um premise, que é como se eu fizesse tudo em casa, e que eu preciso de conhecimento e também da infraestrutura. Eu tenho um take and bake, que eu vou para o mercado. Repare que, à medida que eu vou escalando à direita, eu vou diminuindo a minha complexidade e diminuindo o meu risco também. Então, take and bake, eu não preciso mais saber preparar pizza, porém apenas aquecê-la. Depois tem um pizza delivery. O meu grau de conhecimento em preparar pizza é muito menor. Só preciso preparar a mesa, se eu quiser, eu posso comer assistindo Netflix, ou e só isso, né? Preparar uma bebida também, ou comprar uma bebida pronta. E o último é software as a service. Ou seja, cara, eu não quero me preocupar com pizza oral. Eu vou no restaurante, como, dou uma gorjeta, dou um tip e sigo a vida, né? Então, cara, de maneira geral, se você pensar no nível mercadológico, computação em nuvem é basicamente o problema de uma outra pessoa. Eu não quero me preocupar com infraestrutura. Eu pago a infraestrutura para alguém gerenciar para mim, que é o Infrastructure as a Service. Eu não quero me preocupar com hardware nem operações. Eu pago o PaaS, que no geral ele é focado para os desenvolvedores. Eu não quero me preocupar com tudo, com nada. Eu pago o software como serviço. E uma coisa legal é que estão surgindo várias derivações, né, de serviços, né? Então agora temos o CaaS, que é Container as a Service, que ele fica no meio, né? Ou seja, ele reduz a complexidade do IaaS, só que ele não é complexo, ou ele não é tão simples para se tornar um PaaS. E tem uma derivação de PaaS. Eu tenho Backend as a Service, eu tenho Managed Event Streaming as a Service, Database as a Service, Decision and Process as a Service. Então, assim, a grande ideia é justamente reduzir a complexidade para os desenvolvedores. E com isso surgiram várias novas tendências, né? Então, CaaS é um service? Não, João Vitor. CaaS é Container as a Service. Então, pensa em um Kubernetes ou um Kubernetes Vanilla, né? Então, tenho agora o OpenShift as a Service, todo esse tipo de coisa. Então, assim, eu gerencio os meus containers de maneira muito mais simples do que fazer isso manualmente. E temos a tendência de nomenclatura, né? Então, tínhamos Cloud, agora Cloud Ready, Cloud Friendly e temos Cloud Native. Mas, afinal, Bárbara, o que quer dizer tanto esses nomes, né? Tantas nomenclaturas? Bom, vamos lá. Então, o que é esse tal de Cloud Native? Ele é um termo novo que vem surgindo, né? Muitas pessoas têm usado e é algo assim, é uma buzzword em alta no mercado. E por ser um termo novo, ainda não existe um consenso batido em pedra do que é o Cloud Native. Então, a gente trouxe algumas definições de diferentes fontes para tentar fazer um desenho do conceito para vocês. Em um primeiro momento, nós temos aqui o da Pivotal, onde diz que Cloud Native é uma forma de criar e rodar aplicações que tem vantagens de um modelo computacional em nuvem. Tem uma outra definição de um livro que ele diz que Cloud Native é uma maneira diferente de você pensar e ser razoável no modelo de software. Então, ele diz que sobre boas práticas, né, na construção ali de aplicações Cloud Native, e ele é legal porque ele dá ênfase no empoderamento da infraestrutura, ou seja, eu preciso ser capaz de escalar, deixar a minha aplicação o mais rápida possível e realizar isso de uma forma automática sem complicações. E aí tem um outro livro, né, que ele se utiliza de um novo conceito, que é o DERS, Deploy, Update, Replace and Scale, mas ele segue a mesma ideia do primeiro livro, desse empoderamento da infraestrutura. Então, automatizando e trazendo essa agilidade para eu escalar e alterar a minha aplicação sem complicações. E um outro livro, que é o da O'Reilly, que é o Cloud Native Transformation, e, ao meu ver, ele tem uma abordagem muito interessante,
porque ele trata o Cloud Native como um pouco mais além do que uma ferramenta, né? Mas como uma estrutura filosófica, uma filosofia. Então, é uma forma de eu arquiteturar e criar aplicações cloud, tirando o máximo de vantagens desse modelo de computação em nuvem. E aí ele trata o Cloud Native, ele enxerga, né, o Cloud Native como uma evolução na forma de fazer software. Então, aí eu tenho o Waterfall e aí em seguida eu tenho o Agile, e o Cloud Native seria esse próximo step dessa evolução. Aqui a gente também tem uma definição, né, da CNCF, que é uma instituição voltada ali para Cloud Native. E a definição que eles trazem é de que é uma tecnologia que empodera organizações para criar, rodar, escalar aplicações modernas, dinâmicas, nos mais diversos ambientes, seja ele público, privado, híbrido. E ele define alguns exemplos, como container, service mesh, APIs declarativas, infraestrutura imutável. E aqui, participando dessa definição, né, a gente tem grandes membros da área fazendo parte da CNCF, como a AWS, a Google, Oracle, IBM, Red Hat, entre outros. Mas um ponto de atenção que fica é que nessa definição, né, eles utilizam muita buzzwords, principalmente voltado para essa área de microserviço. E aí fica uma reflexão: o monolito não seria um Cloud Native? Um monolito eu posso containerizar ele, eu posso automatizar todo o processo, e eu posso ter uma aplicação moderna numa arquitetura monolítica. Então, fica aí só essa reflexão em relação a essas buzzwords e essa definição. E olhando para tudo isso, né, o que se pode ver dessas definições é que um ponto comum é que eu tenho aplicação baseada em containers. Então, quando eu tenho uma aplicação baseada em containers, eu tenho Cloud Native. E fazendo um compilado, né, de todas essas definições, uma definição que a gente pode sugerir é que o Cloud Native é um conjunto de boas práticas que otimiza ali minha aplicação em nuvem, tendo como base 3 pilares, que é containers, então eu utilizar de containers para disponibilizar minha aplicação, orquestração, que eu consiga automatizar e facilitar a manutenção desses containers, né? E automatização, que aí entra muito a questão do CI e do CD. Bom, Otávio, conta pra gente um pouquinho dos desafios que a gente tem em relação a isso. Nós temos vários, né? Não conseguimos parar. Eu, particularmente, não consigo parar de contar o número de desafios que nós temos a cada momento quando nós falamos de computação em nuvem. De bate-pronto, eu consegui pensar nos cinco mais desafiadores, que é rota, como garantia, né, que o servidor certo seja acessável, ou seja acessível da maneira certa, ou não ser acessível, né? Segurança, isso engloba diretamente de segurança, né? É importante que apenas o servidor A acesse o banco de dados respectivo ao servidor A, senha de segurança não pode ser expostas, passwords, é importante que ele não fique no código. Depois disso, atualização, né? Porque você pode também correlacionar isso com segurança, porque às vezes tem atualização de segurança, mas também recurso e performance. Então, eu quero atualizar minha versão para a versão X porque é mais rápido. É muito comum, né? Um erro muito comum nosso o projeto começou com a versão X e morre com a versão X. Não houve um planejamento estratégico das tecnologias que o projeto utilizaria. É muito comum, inclusive, você ver vários projetos que ainda estão com Java 5, Java 8, e não tem planos para migrar para Java 11 ou 17, por exemplo. Então, isso é um grande problema. Backups. Aparentemente, depois surgiu o Kubernetes, ninguém se preocupa com backups, que é algo meio estranho. CI/CD, né? Porque lembra que a gente falou de Agile, de entregar rápido, de entregar com feedbacks contínuos? Os Continuous Integration, Continuous Deployment, te auxilia bastante nisso, né? Porque eu abro um PR, que é um Pull Request, ou MR, né? Que é Modification Request, e tem a possibilidade de verificar o que aconteceu, o que não aconteceu, se está tudo ok, joga para a minha branch de produção e o código já está lá, lindo e executando. Então, cara, esses são os maiores desafios
na computação em nuvem, sobretudo esse último step, né, que é automatização ou inovação de forma segura. Dado isso, né, então a gente descobriu que não existe bala de prata, inclusive na computação em nuvem. Né? Então, temos que lidar com complexidade, temos que lidar com custo, e existe uma fórmula clássica para isso. Né? Então, assim, cara, qual o modelo que tem menos risco? Possivelmente é o SaaS, que é o Software as a Service. Porém, o custo tende a ser muito maior, a customização tende a ser muito menor, as configurações muito menor. Então, assim, no geral, o SaaS é o que tem o menor risco e o menor customização e o maior custo. Por outro lado, eu tenho um on-premise ou infraestrutura as service, né, uma das duas opções, que eu tenho maior gama de customização, porém eu tenho um risco muito maior. Se alguma coisa der errado com o meu hardware e eu uso on-premise, o problema é meu. Se alguém invadir meu servidor e eu uso IaaS, o problema também é meu. Então, assim, cara, o risco é muito maior, o custo, por outro lado, é menor. Porém, eu preciso ter alguém que tenha esse conhecimento. Então, se torna o 4 item, né? Então, eu quero gerenciar um Kubernetes. Isso, João. Customização pode ser um problema, né? Então, quero usar um Kubernetes. Cara, eu tenho alguém no time que sabe usar Kubernetes? Se não, às vezes, pagar alguém para fazer isso para você pode ser a melhor solução, né? Só que eu não estou aqui só para falar problemas, então eu estou aqui também para dar dicas de como você pode melhorar o seu ambiente de nuvem, né? Afinal, nós precisamos sobreviver na computação. A primeira dica, e é a minha favorita, é esse livro aí que ele fala que são 97 dicas que todo engenheiro de nuvem deve saber, né? Então, eu listei alguns, os meus favoritos Use Managed Service Please, ou seja, cara, se você pode usar recurso gerenciável, né, como um PaaS, esse tipo de coisa, não existe nenhum problema, vá em frente. É um dor de cabeça menos para você, sobretudo se você não tem uma pessoa especialista no assunto. Está tudo bem se você não usa Kubernetes e não segue o efeito rebanho, né? Tem um motivo para precisar isso. KISS, né, Keep It Simple, e dentre outros assuntos, mas acho que esses três, né, cara, se você puder usar recurso gerenciável, verifique e usa. Tudo bem você não seguir o rebanho e não usar Kubernetes, e sempre que possível, use da maneira mais simples possível. Quando nós falamos de computação em nuvem, simplificação, metodologias ágeis, é quase difícil você não correlacionar também com o DevOps, que é a cultura que alinha e integra desenvolvedores com o time de operação. E uma das maneiras de integrar isso é transformar, assim, a minha infraestrutura como código, como Terraform ou qualquer outro tipo de API. A grande vantagem é que esse é o maior alinhamento, né? Então, assim, não existe mais, na minha máquina funciona. Eu tenho script, eu sei os requisitos mínimos para a minha aplicação rodar, o banco de dados que eu preciso e as configurações que eu preciso ter. Eu garanto a facilidade de escalar entre ambientes e garanto um alto grau de consistência, né? Porque eu sei o que vai ter e o que precisa ter com relação a isso. E no último estágio, né? Então, assim, para quem gosta de arquitetura, de microserviços, já leu ou já ouviu falar do Global REST, que são 4 camadas. Para mim, o GitOps é a 4ª camada do Glory of Cloud. Então, eu tenho a primeira, que é automatizar todas as coisas, utilizar CI/CD e automatização, utilizar infraestrutura como código, né? E o último é ter o código e a infraestrutura em um único repositório, e hoje, né, no Git. As vantagens disso eu ter um Git como única fonte de verdade, eu tenho um Git como único local que eu vou operar tanto as modificações de código quanto de operação, e eu tenho todas as modificações observáveis e verificáveis. Então, por exemplo, eu quero atualizar do Java 11 para o 17. Eu abro um pull request, solicito essa modificação e pronto. Ele vai rodar o meu CI/CD. Se der certo, maravilha. Se der errado, eu não faço merge. Então, logo eu faço merge para a minha branch de produção. Esse código vai estar executando com o Java 17 ou 11, não importa, né? Então, o ponto precisa ser facilitado. Falando nisso também, nós temos o D12 Factor Application.
eu sempre ressalto que é uma literatura bastante antiga, bem antes, inclusive, da Amazon AWS, né, que ele foi baseado no Pattern of Enterprise Application Architecture, de Martin Fowler, e com base nisso foi criado o livro Heroku, né, foi criado, não o livro, mas as práticas do Heroku, que são 12 mandamentos, e para ressaltar cara, configurações fora do código, usuário e senha fora do código, e para facilitar isso, obviamente não é essa palestra, isso tem uma palestra falando sobre o OROSEC, cujo foco é justamente reduzir essa margem em problema de vulnerabilidade de código. E por último passo, cara, literatura, literatura, literatura. Então, tenho esses 4 livros, eles são antigos, porém ainda continuam sendo valiosos, principalmente o segundo, né, que é o DDD, que ele foca sobretudo no conceito de linguagem ubíqua, de contexto, e esse tipo de conceito acaba sendo muito importante para microserviços. Tenho esses dois que se tornaram literaturas clássicas, porém não obrigatórias, e microserviço, né? Então, galera, microserviço é muito legal, vale muito a pena utilizar, porém não é bala de prata, e é por isso que toda literatura clássica hoje, né, o Norbert Saniman e do Edson Yanaga, eles sempre ressaltam que, cara, não necessariamente você vai utilizar, verifica se faz sentido você utilizar. E esse é um highlight do livro do Edson Yanaga, né? Não é porque o Netflix e a Amazon utilizam que você utilizará. E, no geral, o microserviço é sobre escalabilidade de pessoas, não de máquina. Então, tem o Cowles Law que fala um pouco mais sobre isso. Porém, não é esse o objetivo hoje, né? Então, cara, tem muita coisa, tem muito ambiente. Mas, Bárbara, com essa grande revolução, como é que eu consigo manter a minha computação em nuvem, a minha arquitetura de maneira tranquila, segura e, se possível, ainda super atualizável? Bom, vamos lá. Então, trazendo para vocês um novo conceito, né? Pensando muito em tentar resolver todos esses desafios que o Otávio falou. A gente tem aqui o deploy segmentado, que é uma nova abordagem, uma nova maneira de se fazer deploy. E com o deploy segmentado, basicamente o que eu consigo fazer é realizar uma segmentação mais inteligente dos meus usuários, e com isso eu consigo ter múltiplas versões da mesma aplicação funcionando em paralelo com propósitos distintos. E aí eu torno o meu desenvolvimento orientado a hipóteses, então eu consigo ali testar e fazer mudanças de uma forma muito, muito rápida, muito transparente, muito eficiente. Eu resolvo bugs mais rápido, eu facilito o meu processo de desenvolvimento e, consequentemente, né, quando eu junto todos esses itens, eu ali proporciono deploys muito mais confiáveis, muito mais seguros e muito mais maduros. Mas como que é que funciona, né, esse deploy segmentado? Qual que é a ideia por trás dele? Então, basicamente, quando eu crio um segmento, eu defino para quais versões da aplicação aquele segmento deve utilizar. E aí, quando eu faço essa requisição, eu roteio isso, esse usuário para a aplicação, para o segmento que ele pertence. Então, vamos lá, colocar no exemplo aí que eu tenho um segmento que só os meus QAs e os meus devs acessam. Então, cada um acessa um segmento diferente, porque eles estão trabalhando em funcionalidades distintas. E os meus QAs, quando eles acessam a aplicação, eles são direcionados para consumir a versão X da aplicação A e Y da aplicação B. E quando os meus devs acessam a minha aplicação, eles consomem as versões Z da aplicação A e B. Isso acontece de forma muito transparente e automática. E como que eu faço isso? É aí que entra o Charles. Então, com o Charles, eu consigo fazer, implementar, né, esse conceito de deploy segmentado, ali utilizando do Kubernetes e da Service Mesh. E eu consigo aplicar todo esse conceito de orientação a hipóteses e de mudanças muito fáceis. O Charles é uma ferramenta, então, open source, de continuous deployment. E, então, ele ajuda ali nessa publicação da nossa aplicação e ele aplica esse conceito de segmentação, de deploy segmentado que eu disse anteriormente.
E o conceito, né, da ferramenta, ele se baseia na ideia trazida por Charles Darwin, de que a evolução se dá pela adaptação ao novo ambiente. E quando a gente pensa nisso, no cenário aí de Cloud Native de desenvolvimento, significa que quanto mais eu for capaz de disponibilizar melhorias e de aceitar mudanças de forma rápida e segura, mais apto aos novos desafios eu estou. E aqui trazendo um pouco para vocês da ferramenta, então eu consigo ter uma criação dessa segmentação, da implementação desse conceito, de uma forma muito rápida e sofisticada. Então, em poucos minutos, eu consigo segmentar a minha base e disponibilizar isso, fazer um deploy com essa segmentação. E eu consigo monitorar o impacto que cada versão tem. Então, eu consigo ali colher diversos grupos de métricas, desde releases implantadas, latência, histórico de deploys, porcentagens de erro, inclusive métricas de negócio. E além, né, dessa estratégia de trabalhar com essas métricas, ele tem uma série de outras funcionalidades que me agregam muito valor. Então, eu consigo implantar essa estratégia de forma automática, utilizando o conceito de ações de métrica. Então, vamos supor que eu tenha ali uma versão de uma página, de uma nova página de um produto, e eu quero segmentar por região da minha base para um local que menos realiza a compra. Então, eu quero ver se essa nova versão vai potencializar esse meu produto e as pessoas que compram menos vão passar a comprar mais. Então, eu consigo criar essa segmentação, colher métricas disso, e uma vez que eu defina lá, olha, minha métrica tem que ser de 30 compras por hora. Eu atingir essa métrica, eu quero aumentar isso para uma região maior. Então, eu estava ali para o estado de São Paulo, eu quero colocar para o estado de São Paulo e para o estado de Minas Gerais. E eu consigo fazer isso de forma automática, sem que tenha que ter alguém ali responsável por ir lá e fazer o deploy. A aplicação toda cuida desse processo, olha para essas métricas para mim e faz isso de forma transparente. Além disso, eu tenho notificações de webhook, eu consigo trabalhar com múltiplos workspaces, então eu quero gerenciar ali o meu ambiente de dev, o meu ambiente de QA, o meu ambiente produtivo. Eu consigo trabalhar dessa forma, com permissões diferentes para o usuário. Então, um usuário ter a opção de fazer deploy, o outro só de visualizar, o outro de criar segmentações e fazer deploy, e etc. E ele possui integração ali com os maiores nomes, então com o Azure SR, o Docker Hub, a Amazon, o GCR, e potencializa aí e resolve boa parte desses desafios que o Otávio nos falou. E uma coisa bem interessante que, com isso, né, eu sendo orientada a hipóteses, eu conseguindo promover mudanças de forma ali controlada, com qualidade, para um grupo ali que faça sentido, validar isso e ir aumentando gradativamente, todo aquele meu medo de não fazer deploy às sexta-feiras, véspera de feriado, ele some, porque fazer deploy se torna uma coisa corriqueira, uma coisa simples, em que eu me sinto seguro de que, ao fazer o deploy, eu não vou impactar a minha aplicação. Muito legal, né? Então, mas antes, né, de falar do livro, né, uma coisa interessante é essa relação com a teoria do Darwin, né, teoria da evolução, né? Muitas pessoas falam, sobrevive que é o mais forte, só que a teoria da evolução fala justamente sobrevive que é o mais adapto, né? Então, é como um negócio, é como uma tecnologia, né? Então, quem não se adaptou na época da pandemia, muito possivelmente perdeu o negócio, né? Então, para cima ou para baixo. E um outro ponto interessante também cara, alguém perguntou de graça, né, Gustavo? Cara, é open source, for free, você ainda pode contribuir e participar do projeto, tá? Então isso é muito legal. Bárbara, João Vitor, vou deixar essa para você. Deploy Canário, por exemplo? Sim, hoje o Charles ele dá suporte ao Deploy Canário, então eu consigo ali trabalhar, inclusive, com as estratégias junto. Então, eu quero ter um segmento ali mais específico,
pensando ali em características do meu usuário, seja por região, e-mail, seja lá o que for, mas eu também quero que uma porcentagem da minha base seja redirecionada para uma outra versão. Então, o Charles consegue trabalhar com estratégias em paralelo e fazer todo esse gerenciamento para a gente. O Éder Ganovic passou por aqui. Abraço, meu caro. Então, além desse material, nós também temos esse livro, né, que é Boa Prática de Arquitetura de Software na Era da Nuvem, que é um livro em parceria com a Tribe. Vale a pena dar uma olhada nele e compartilhar, né, o material. Você vai aprender muito sobre banco de dados NoSQL, boas práticas, computação em nuvem. As pessoas têm muito medo de falar, mas poucas pessoas entendem o que é esse conceito, até porque tem vários conceitos ao redor da computação em nuvem, alguns acadêmicos, alguns de mercado, alguns de marketing. Então é difícil saber qual dos três está falando a verdade, em que momento está falando a verdade. Então esse livro tende a trazer um pouco da visão prática aí, bem pé no chão do que está acontecendo agora. E é também gratuito. E é isso.